Foi nos dado um tema, e esse tema é hora de parar, né? Chega uma hora que a gente precisa parar. Você precisa parar. E o texto que foi dado para nós está no Salmo de número 46. Eu não vou lê-lo todo, mas valeria a pena a gente gastar um tempo com esse salmo, porque ele é precioso. Ele é um salmo de alguém que está adorando a Deus no meio do caos. 10 desses versículos que nós vamos ler é um homem falando, uma pessoa falando com Deus. Mas o versículo 10 é Deus falando com o homem. Eu sei que às vezes a gente encontra desculpas para a gente viver uma vida atarefada. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo acelerado. Num mundo que pede que você seja assim. Que você viva muito rápido, que as coisas aconteçam muito rápido. E nós entramos nesse looping desenfreado de também ser assim. De ter a agenda cheia. Quanto mais cheia for a sua agenda, parece que é mais chique. Já parou para pensar nisso? Que quando você olha para alguém e fala, nossa, fulano não tem tempo, nossa, é muito ocupada. Parece chique, não parece? A gente não pensa assim, nossa, muito ocupada. Pois é, mas eu queria contar uma coisa para você. Isso é a estratégia do diabo nas nossas vidas. Nos manter ocupados. Ocupados não só na vida secular, como muitas vezes ocupados dentro da igreja. Porque nós vivemos uma vida cheia de coisas para fazer. E nós parece que vivemos um mundo onde você é visto a partir daquilo que você faz. As pessoas olham para você e te validam ou não por aquilo que você faz. Por exemplo, hoje nesse mundo feminista que a gente vive, se alguém diz assim, eu sou dona de casa, isso é um absurdo. Em pleno 2025, alguém ser dona de casa? É assim que as pessoas pensam. Porque o interessante é que você esteja muito ocupada, que você tenha uma agenda muito cheia. Só que acontece o seguinte, queridos e queridas, não queridas, mais queridas do que queridos aqui, né, hoje. O que acontece é que nessa vida desenfreada que a gente tem levado, cheia de ocupações, cheia de correrias, vivemos correndo para cima e para baixo. Essa correria tem causado em nós muitos problemas. Problemas, por exemplo, de saúde. Problemas emocionais. Problemas no nosso corpo. Essa correria tem causado estresse. Um excesso de cortisol na vida da gente, que causa queda de imunidade, que causa depressão, tristeza, ansiedade. Porque nós temos tanto para fazer e ninguém dá conta de tudo. E por causa disso nós vamos ficando doentes. Nós temos sido adoecidos pela correria do dia a dia nas nossas famílias. Quantas pessoas não têm tempo mais para os seus filhos, não têm tempo mais para os seus cônjuges, porque estão excessivamente ocupados. E essa é uma estratégia do inferno para nós. Porque o próprio Deus, quando estabeleceu os 10 mandamentos, Ele deu uma ordem. E essa ordem é o Shabat, o dia do descanso, o dia de parar. Esse dia tinha finalidade. A finalidade primária era o descanso. E depois a adoração. E depois você ficar com a sua família. Era esse o propósito de Deus quando Ele estabeleceu o Shabat. E Ele deixou isso lá nos 10 mandamentos. Mas hoje, a sociedade nos pressiona a dar resultados,
a trabalhar, a fazer. E isso a gente trouxe para dentro da igreja. Nós trouxemos essa ideia para dentro da igreja. Quando nós olhamos, eu sempre fui uma mulher defensora de Marta, porque todo mundo fala muito bem de Maria. E eu sempre defendi Marta, porque Jesus foi lá para comer. Ele foi lá para comer. Mas esse desequilíbrio que está acontecendo, inclusive dentro da igreja, tem que acabar. Você precisa parar. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer, você precisa parar. Sabe por quê, queridas? O que tem acontecido conosco é que nós temos servido a Deus numa superficialidade. Nós não conseguimos nos aprofundar porque nós temos hora marcada. Nós temos hora marcada para orar, nós temos hora marcada para ler a Bíblia. Vão 20 minutos de leitura, 30 minutos de oração. Quando tem, quando dá tempo. Porque normalmente a correria é tão grande que a gente sai engolindo o café da manhã, atropelando quem estiver na frente. E nós não temos tido tempo, nós não temos tido parada. Quando eu disse aqui que esse salmo foi escrito por alguém que estava vivendo, e tudo dá a entender que havia uma guerra neste lugar, ele começa dizendo assim, o vento levou a folha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aí ele vai dizendo tudo o que está acontecendo, e que ele diz, eu não vou temer. Eu não vou temer. E ele vai descrevendo fatos que estão acontecendo. E num dado momento, no versículo 8, ele diz assim, venham e contemple. Essa é a fala do indivíduo. Venha e contemple. A igreja hoje não se fala mais dessa disciplina espiritual, que é a contemplação. Porque nós não temos tempo de contemplar. Deixa eu contar uma história para vocês que parece engraçada, mas não é. Estávamos, isso há muitos anos, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando nós mudamos para o lugar onde eu moro hoje. E na correria de mudança para lá e para cá, para lá e para cá, do lado da minha casa tem um lugar que tem muitas árvores. Eu sou muito privilegiada, porque eu moro muito bem nessa selva de pedra. Tem do lado da minha casa uma instituição espírita. E nessa instituição tem muitas árvores, tem um lugar arborizado. Eu recebo visita de tucano. Para vocês verem como é bom, né? Onde eu moro. E aí, naquela correria de mudança, meus filhos pequenos, escola e não sei o quê, tal. Um dia eu levantei de manhã e falei assim, nossa, Mauro, tem um pé de mamão aqui. Será que plantaram ontem? Mas está desse tamanho. Será que já plantaram desse tamanho? E ele olhou para a minha cara e disse, não estou acreditando. Porque na saída da minha casa tinha um pé de mamão e eu não vi. Eu não enxerguei. Porque a gente corre tanto que a gente não tem tempo de olhar as coisas que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez, contemplar a beleza da natureza, contemplar as pessoas. Nós moramos do lado de pessoas, não sabemos o nome dela, nós não sabemos quem elas são, qual é a aparência que elas têm. Se elas saem daquele ambiente, você já não conhece mais, porque você não lembra mais da cara dela. Porque a gente vive numa correria desenfreada. O salmista vai falando, vamos contemplar, vamos olhar o que Deus vai fazer, vamos olhar para o que está acontecendo de fato, para que a gente possa ver a glória de Deus. E então, Deus vem e responde a este homem de uma maneira tão específica. Ele não responde à multidão. Ele não diz. Algumas Bíblias trazem aquietem-se.
Mas no original é aquiete-se. Deus está falando individualmente com alguém. Você precisa parar. Ele não diz no coletivo, embora eu esteja falando no coletivo, eu sei que muitas pessoas aqui estão recebendo no individual, porque cada uma de nós sabemos onde é que nós precisamos nos aquietar. Tem gente aqui que tem problema com o filho, que está desesperada, vem para a igreja, não consegue adorar ao Senhor, porque a mente está lá com o filho. Outras com o trabalho, outras com o casamento. Cada uma de nós temos uma área que nós precisamos cuidar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Nós somos pessoas, queridos, que queremos resolver as coisas, principalmente mulher. Sim ou não? Vocês estão tão quietinhas que eu estou com medo. Vocês comeram demais, estão querendo dormir. Vocês fiquem acordadas, tá, gente? Todo mundo, se alguém dormir do seu lado, você cutuca aí. Falei, não pode comer. Cadê a pastora Sandra? Eu falei, não pode comer antes da pregação, que daí dá sono. Nós somos mulheres, as mulheres especialmente, elas gostam de resolver coisa, não é? A gente parece que nasceu para resolver. Resolve um negocinho aqui, um negocinho ali. Então, quando a coisa emperra, empaca, a gente quer se levantar e resolver. A gente faz isso com os filhos, né? Você fala, arruma a cama, fulano. Aí o fulano vai dar uma voltinha. Arruma a cama, fulano. Aí, na terceira vez, você já foi, já arrumou. Quando ele chegou, você já fez tudo. Porque a gente quer resolver. Só que isso, quando o problema é possível de resolução, glória a Deus. Mas existem coisas que não dá para a gente resolver. Existem situações que você vai colocar a sua mão e você vai se quebrar. Sabe por quê, querida? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim, maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Nós queremos resolver a nossa vida falando, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Olha, eu fiz as contas direitinho, vai dar tudo certo. E quando você chega lá, você piorou a situação. Quantas pessoas que querem resolver o problema dizem, não, vou ter uma conversa séria. Não, nem pergunta para Deus se é hora de ter conversa séria. Aí chega lá, aquilo que era um problema desse tamanho, virou um problemão. Por quê? Porque quis resolver na força do braço. Nós estamos vendo gente adoecida dentro da igreja. Porque não consegue parar. Nós temos o hábito de espiritualizar tudo. Nós olhamos para a vida de Elias, por exemplo, e falamos o santo homem de Deus, o profeta do fogo, homem de Deus esse. Mas esse homem, num dado momento, quis morrer. E eu vou falar uma coisa para você. Ah, foi o diabo. Não. Ele estava cansado. Elias vinha vindo uma vida atropelando tudo. Fazendo tudo. Correndo de todos os lados. E ele cansou. Ele cansou e não sabia como fazer para resolver. Um homem que matou tanta gente mandando fogo do céu. Cai fogo, morre todo mundo. Cai fogo, morre todo mundo. Pelo amor de Deus, Elias, me deixa vivo. Morre todo mundo. Um homem que estava acostumado a ver a glória, o fogo descer. Um homem que estava acostumado com ver as manifestações, ressurreição. Ele estava acostumado, de repente, esse homem fica amedrontado pela palavra de uma mulher satânica. Ele conhecendo Deus que ele conhecia e servia com medo de uma mulher. Você acha que isso é natural? Não, não é, querida. O que aconteceu com esse homem é que ele estava cansado. E Deus
Deus nos entende quando nós estamos cansados. Quando Ele vai embora, Ele foge, Ele só quer dormir. Sabe o que Deus faz com ele? Dorme mesmo. Espera aí que eu vou providenciar o seu alimento. Descansa. Fica tranquilo. Fica quietinho. Porque depois eu vou precisar de você, mas eu preciso de você bem. Eu preciso de você inteiro. Eu preciso de você completo. Nessa tarde, queridas, eu vim dizer para você aqui que muitas vezes nós estamos na condição de Elias. Na mesma condição. A gente vai para a igreja, mas a gente nem quer ouvir. O que a gente queria era morrer mesmo. Não sei quantas aqui já teve esse pensamento. Está na hora de descansar. Quantas de nós aqui estamos a ponto de jogar a toalha no nosso ministério, da nossa casa, da nossa família? Quantas pessoas você tem assistido abrir mão do bem mais precioso que a sua família? Está destruída e ela está jogando a toalha porque simplesmente estão cansadas. E o problema é que quando a gente está cansado, ao invés da gente descansar, a gente quer desistir. Eu vim aqui hoje dizer para você, vou deixar 3 lições para você, pastora. Quanto tempo eu tenho? Enxerguei tudo. Bom, eu vou falar aqui rapidamente tudo que eu tenho para dizer, que eu sei que tem bastante coisa ainda para ser feita, né? Mas assim, Deus, quando viu Elias naquela condição, Ele entendeu que Elias precisava descansar, que Elias precisava se alimentar. E Ele diz, faz isso, porque eu preciso de você. Você vai andar 40 dias e 40 noites com essa dormida e essa comida que você recebeu. E muitas vezes, queridos, a gente não quer parar. A gente não quer parar para se reabastecer. Você precisa de água todo dia? Você precisa de alimento todo dia? Para ficar de pé, sim ou não? Uma dificuldade lascada que a gente tem para jejuar, não é? Que a gente quer comer todo dia. Porque a gente precisa se alimentar diariamente para ficar de pé. Então eu queria dizer para você, é tempo de você parar e se reabastecer em Deus. Primeiro lugar, você precisa se reabastecer porque Deus é a única fonte de vida e de energia. Isaías 40, 29 diz assim, Ele fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Você pode pegar na mão da pessoa que está aí do seu lado e dizer assim para essa pessoa, é Ele que fortalece o cansado. É Ele que fortalece o cansado. Parar, queridas, diante de Deus, para que a gente receba a força, a energia que nós precisamos, a graça do Senhor, a força do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos caminhando exausto, já com a língua para fora, nós não estamos mais aguentando e não conseguimos parar diante de Deus para receber de novo a unção nova, o óleo fresco. Nós estamos num ritmo tão acelerado que não conseguimos receber de Deus a direção. Quantas vezes nós estamos que nem o povo na academia, na esteira, corre, 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 mas não sai do lugar. Por que nós estamos assim, às vezes, no nosso ministério, na nossa vida, na nossa família? A gente parece que dá tiro para todos os lados e não acha um alvo. Porque, na verdade, nós estamos com o nosso tanque vazio.
esvazia. Você sabia que esvazia? Você está ainda vivendo naquela fé de quando você se converteu, porque eu posso dizer de mim que quando eu me converti na base do jejum, da oração. Eu ficava até 5, 6 horas da tarde jejuando. E eu vou falar para você, não, é isso que me sustenta, não, aquilo me sustentou. O que precisa me sustentar hoje é o alimento de hoje, aquilo que eu recebo de Deus hoje. Mas nós ficamos achando que muitas vezes fazer as coisas para o Senhor vai nos sustentar. Agora eu pergunto para você: você fazer almoço para a sua família e servi-los, mas não comer, vai te manter de pé? Esse homem ouviu. Essa pessoa que escreveu esse salmo ouviu de Deus: aquietai-vos e sabei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem 2 verbos aí que são muito importantes para nós. Ele diz: aquietai-vos. É uma ação. Quem tem que se aquietar? Eu. Não é Deus que vai me aquietar. E é interessante a gente pensar que ele diz assim: aquiete-se para saber, e não saiba para se aquietar. Está entendendo? Você precisa parar para conhecer Deus, para saber quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, quais são as coisas boas que Ele tem para você. Então, Deus é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de energia. Se você sair dEle, se você sair dessa tomada, você não tem vida em você mesma, você não tem energia em você mesmo, e você não pode fazer nada, porque a palavra de Deus diz que sem mim, é isso. Uma segunda coisa que eu gostaria que você soubesse, saísse daqui dizendo que em Deus nós encontramos o propósito da nossa vida. Existem centenas ou milhares de pessoas dentro das igrejas, e eu não conheço essa igreja, então não posso falar nada dela, mas eu posso falar da minha. Existem dezenas de pessoas que estão na igreja há anos e não reconhecem, não sabem qual é o seu propósito de vida. Um dia eu disse para uma pessoa na nossa igreja, ela estava trabalhando no ministério infantil, e todo final de culto, gente, ela fazia assim para mim, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Um dia eu disse para ela assim: filha, vamos fazer o seguinte, sai do ministério infantil, por favor. Saia, porque não é o teu lugar. Você sabe que você não tem paciência nem com seus filhos, vai ter com o filho dos outros. Você não entendeu o evangelho para você, como é que você vai ministrar outras crianças. E falei um bocado de coisa para ela. E eu terminei com essa frase: tudo que é pesado não é de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que vem de Deus, a Bíblia diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não pode ser pesado. Se está pesado é porque em algum momento você não descobriu o seu propósito, ou você desligou da tomada. Porque Deus não erra. Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem planos para nós. E esses planos são de prosperidade, de esperança. Planos de paz. E muitas vezes nós estamos brigando com os nossos planos. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Que os nossos planos sejam estabelecidos, quando na verdade é o plano de Deus.
que precisa ser. Romanos 8, 28, ele destaca que aqueles que amam ao Senhor, a vontade de Deus, ela é boa e agradável. E a palavra de Deus diz assim, se você amar ao Senhor de todo o seu coração, tudo que Ele fizer vai cooperar para o teu bem. Romanos 8, 28 diz exatamente isso. Que tudo vai cooperar para o seu bem. Então, se não está acontecendo, querido, talvez você não tenha entendido ainda o seu propósito. Mas quando nós chegamos perto de Deus, que nós conversamos com Deus, que nós nos relacionamos com Deus, que nós falamos com Ele, dizemos para Ele, Deus, não a minha, mas a tua. Como diz a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí nós descobrimos qual é o nosso propósito. E quando nós descobrimos o nosso propósito, acabou o peso. Não é fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que não é pesado. Nós precisamos chegar perto de Deus, nos aquietar diante dEle, para encontrar o propósito da nossa vida. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para você. Porque senão, querido, você vai viver uma vida inteira buscando, fazer, e nunca vai chegar no lugar que Deus tem para você. Eu me pergunto muitas vezes, Deus, esse é o meu lugar? Por muitas vezes eu tenho perguntado ao Senhor, Senhor, este é o meu lugar? Porque o lugar que Deus tem para nós, Ele diz que os planos dEle são de paz, de prosperidade, de descanso. Terceiro lugar, e eu já termino. Em Deus, quando nós paramos para encontrar com Deus, nós também encontramos descanso. O Salmo de número 23, ele é precioso. Ele diz assim, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Esse é o Deus. Mas quando nós estamos desconectados, quando a gente está muito atarefado, quando a gente está naquele looping desesperado, nós perdemos a conexão com Deus. E quando nós perdemos a conexão com Deus, nós ficamos cansados. Talvez seja por isso Jesus tenha dito, todos vocês que estão cansados, venham a mim. Vai a Ele. Vai ao encontro dEle. Fica quietinho do lado dEle, nos pés dEle, junto com Ele, que Ele vai dar descanso, que Ele vai dar refrigério. É isso que Ele faz. Davi escreveu o Salmo 23, conhecendo muito bem o pastor e a ovelha, porque ele era pastor. E ele tinha as ovelhas. E ele escreve esse salmo, não com a visão de um pastor, mas com a visão de uma ovelha. Porque o pastor, ele entendeu que era o Senhor e que ele era a ovelha. E ele diz esse salmo na primeira pessoa, ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu tenho descanso no Senhor. E a ovelha, ele sabe que a ovelha, isso é uma curiosidade aí para vocês lembrarem sempre. A ovelha, ela não bebe água em lugares agitados. Se o rio for agitado, ela não bebe água, ela morre de sede, porque ela tem medo. Ela sabe que pela quantidade de lã que ela tem, se ela cair na água, já era. Então, ela não bebe água em lugares de águas agitadas. Talvez seja por isso que Davi, como ovelha, diz: leva-me junto às águas tranquilas. Eu queria nessa tarde desafiar você, querida, a entrar nesse lugar. Solta o mafioso. Você sabe quem é o mafioso? Quem tem um celular aí me mostra, fazendo uma gentileza. Olha lá, aquele ali, ó, é o mafioso. Solta o mafioso, entra no teu quarto. Solta, porque ele incomoda, viu? Toda hora tem alguém para falar uma coisinha para você. Tem nada a ver a coisinha, mas você vai, a curiosidade matou o gato, né? Entra no teu quarto. Para tudo. Inclusive para os teus pensamentos que estão acelerados. E diga: Deus, me ajuda, porque eu não consigo. Eu estou preocupado, E conta para Ele, lança diante de Deus toda a sua ansiedade, porque Ele é quem cuida de você. Conta para Deus onde é a tua dor. O que te aflige. Sabe, queridos, eu fiz uma série de mensagens lá na nossa igreja falando a respeito de paternidade. Se você quiser ouvir, está lá no YouTube, tá? Uma série de mensagens falando sobre paternidade. Porque a maioria de nós chamamos Deus de Pai. Mas nós não entendemos a beleza da paternidade. De saber que você, como pai e mãe que está aqui, quando o seu filho faz alguma coisa errada, eu espero que você seja aquela pessoa que senta e conversa. Você não vai dizer para o seu filho: a partir de hoje você não vai comer porque você errou. Faz? Você faz isso? Eu te denuncio. Você não faz isso. Você não diz para o seu filho assim: sabe aquele presente que você queria no final do ano? Nunca mais você vai receber. Você faz isso? Você pode até ameaçar, né? Que a gente faz essas coisas, a gente ameaça. Mas no final a gente entrega, não entrega? Por que você acha que Deus é diferente? A Bíblia diz: se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a nós todas as coisas, e inclusive a presença doce do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos entender isso, que é quando eu entro no secreto, quando eu paro a minha vida, quando eu digo para Deus que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Então Ele vem e me traz tudo aquilo que eu preciso. Porque é essa conexão com Deus, é esse aquietar-se. É esse parar e ouvir o que Ele tem, porque os planos dEle são maiores e melhores. Você encontra descanso em Deus, e é só nele. Você pode ter o melhor casamento do mundo, teu marido ou tua esposa, ele não vai conseguir saciar a sede da sua alma. Só Deus pode fazer isso. Terapia nenhuma.
E eu estou falando depondo contra mim mesmo. Terapia nenhuma vai conseguir dar paz para a sua alma. Porque isso você só vai encontrar em Jesus. Quando você entender que essa conexão com Ele, quando você entender que você precisa parar para ser reabastecido todos os dias, assim como você bebe água, assim como você come todos os dias, você precisa disso. Nós vamos ficar de pé. Já estou terminando. Eu quero fazer um apelo nessa tarde tão preciosa. Eu queria te convidar a acalmar a sua alma, a aquietar esse turbilhão que está se movendo aí dentro de você. Colocar as suas preocupações em Deus. Diga para Ele o que te aflige. A tua aflição tem nome. Dê ao Deus nome. Diga para o Senhor o que é que você deseja. Queria te convidar a respirar bem fundo assim, ó. Segura um pouquinho. Agora solta. Vamos fazer isso de novo? Solta. Agora deixa as tuas preocupações nos pés do Senhor. Queria que você abrisse a sua boca e falasse: Deus, o que me aflige, o que me incomoda, o que me tira a paz, o que me tira o sossego, tem nome. Eu peço, diga para o Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que eu quis resolver a minha vida sozinha. Eu, com o meu orgulho, a minha arrogância, eu achei que eu podia resolver. Diga para o Senhor: Deus, eu te peço perdão pela correria que eu vivo, e que o que é mais importante na minha vida é a tua presença, e é dela que eu tenho descartado. Diga: Deus, me perdoa por isso, me perdoa porque eu tenho gastado meu tempo com tantas coisas fúteis. E aquilo que é precioso, eu tenho deixado de lado. Te peço perdão, Senhor, porque na correria do dia a dia, eu tenho me esquecido de quão doce e quão suave é a tua presença. Nós paramos hoje, Senhor, para ouvir a tua voz e queremos mudar o nosso comportamento no meio de tantas vozes que gritam. Nós queremos ouvir e alinhar o nosso ouvido à voz do teu Espírito. Nunca estaremos alinhados longe do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós temos corrido de um lado para outro, achando que nós vamos encontrar a solução para a nossa vida, quando na verdade tudo que nós precisamos está em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a aquietar a nossa alma, a aquietar o nosso coração. Oh, Espírito Santo, sopra sobre este lugar. A tua presença suave, curadora, transformadora. Que os nossos corações estejam entregues a Ti, Senhor. Que toda preocupação seja lançada aos Teus pés. Nós lançamos diante de Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque reconhecemos o Teu cuidado. Nós nos aquietamos para conhecer a Ti.
nós nos aquietamos para saber quem é o Senhor, para te conhecer melhor. Ajuda-nos, Senhor. Se há alguém aqui nesta tarde, ansioso, preocupado, angustiado, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre esta pessoa agora e aquiete o coração, trazendo paz. Aquieta nossa alma, Senhor. Aquieta o nosso coração, para que nós possamos saber e conhecer e ver com os nossos olhos tudo que o Senhor é capaz de fazer. Eu oro em nome de Jesus. Oh, querida, se você soubesse o que Deus tem para você, se você pudesse compreender que parar é ganhar tempo, parar na presença do Senhor é ganhar tempo. Porque depois que você para na presença de Deus, Ele abre as portas e as coisas fluem. É esse tempo que você ganha na presença dEle que vai mudar a tua vida. Deus abençoe você. Você pode aplaudir Jesus.